Olá, vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre consignação, pagamento em consignação. Antes de iniciarmos o artigo 893, você pode dar um tempinho para você pegar aí o seu Código de Processo Civil. Nós vamos estudar hoje o artigo 893. Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos. Primeira coisa, sobre o objeto da consignação. O que nós podemos retirar do artigo 890 do Código de Processo Civil é que a ação de consignação e pagamento só pode ter por objeto as obrigações de dar. Só pode ter por objeto as obrigações de dar, que podem ser em dinheiro ou em gênero de coisa. Em dinheiro ou gênero de coisa. Assim, então, nós podemos dizer que a coisa pode ser fungível ou infungível, móvel ou imóvel. Exige-se, caros colegas, portanto, que a prestação seja líquida. Isso é importante que nós observemos. Outra informação importante: as obrigações de fazer e de não fazer não podem ser adimplidas por meio de ação de consignação. Até porque elas são incompatíveis. Como que você vai fazer o depósito da consignação? Agora, nós chegamos a comentar, mas só para reforçar, nós temos a consignação extrajudicial. Então, o Código, na verdade, ele contempla duas consignações: a extrajudicial e a judicial. Então, nós temos duas modalidades de consignação. A extrajudicial é admitida a critério do devedor. A extrajudicial, ela é admitida a critério do devedor quando a prestação for em quantia em dinheiro. Quando a prestação for quantia em dinheiro e existir um estabelecimento bancário no local do pagamento. É o que diz o artigo 890, parágrafo 1º, que nós já comentamos. Trata-se, caros colegas, de providência que pode evitar a busca do judiciário, desde que o credor, devidamente cientificado do depósito extrajudicial, não manifeste recusa por escrito ao estabelecimento bancário em 10 dias. Havendo recusa, pode o devedor propor ação de consignação. Havendo recusa, pode o devedor propor ação de consignação. E diz o artigo 893: o autor, na petição inicial, requererá o quê? Requererá o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias. Mas como será contado esse prazo de 5 dias? Contado do deferimento do requerimento, ressalvada a hipótese do parágrafo 3º do artigo 890. A ressalva é o seguinte: ocorrendo a recusa do credor, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, o devedor ou terceiro poderá propor, dentro de 30 dias, a ação de consignação em pagamento, instruindo a inicial com a prova do depósito e da recusa. Porque agora o depósito já tinha sido feito, agora você vai simplesmente juntar a prova de que você
realizou o depósito. O inciso 2 do artigo 893, vamos entendê-los? Vamos. A citação do réu para levantar o depósito ou oferecer resposta. Então, na petição inicial, você vai requerer o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias do deferimento, do requerimento, e a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer resposta. Até aí tranquilo? Muito bem. O artigo, vamos ver o que fala o artigo 894. O artigo 894 diz o seguinte: se o objeto da prestação, for coisa indeterminada, e a escolha couber ao credor, então não é coisa determinada, é coisa indeterminada, e a escolha couber ao credor, não ao devedor, será este quem, gente? O credor. Será o credor citado para exercer o direito dentro de 5 dias. Exercer o quê? Exercer o direito de escolha. Ele vai ter que escolher no prazo de 5 dias. Se outro prazo não constar de lei ou de contrato, ou para aceitar que o devedor faça a escolha, ou para aceitar que o próprio devedor faça a escolha, devendo o juiz, pode marcar, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, quem vai fixar o lugar, o dia e a hora em que se fará a entrega sob pena de depósito. Novamente, vamos entender cada parte desse dispositivo legal. Primeiro, se o objeto for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, a escolha for de responsabilidade do credor, esse credor deverá ser citado para fazer a escolha. Professor, mas qual será o prazo? O prazo, em regra, é de 5 dias. Em regra. Se não houver lei contrária e nem contrato. Ele vai ser citado para escolher a coisa, né? Ou aceitar que o devedor faça a escolha. De repente o credor não quer fazer a escolha. Se o credor não quiser fazer a escolha, cabe então ao devedor. Devendo o juiz. O que cabe ao juiz? Devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, ele vai fixar o lugar, o dia e a hora em que se fará a entrega. E vai definir, sob pena de ser depositado aquela coisa. Sob pena de depósito. Artigo 895. Vamos entender. Se ocorrer dúvida, pode marca aí, dúvida. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente, olha a legitimidade aí, quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos que disputam para provarem o seu direito. Professor, eu não entendi, está muito difícil. Não está. Nós estamos fazendo um estudo assim, bem resumido, de letra de lei.
Mas eu tenho certeza que nesse curto prazo, esse estudo atenderá a você. Em um outro estudo nós vamos detalhar mais. Mas vamos lá. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, há dúvida, você não sabe quem deve receber o pagamento. Você não sabe quem vai receber o pagamento. O autor da ação de consignação requererá o depósito e a citação dos que disputam aquele crédito e a citação de todos que disputam o crédito para provar o seu direito. Se tem 3 que se dizem credor, que eles que provem o direito de receber o crédito. Artigo 896. Na contestação, o réu poderá alegar que, não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. O réu pode dizer não, é mentira. O que o devedor está dizendo não condiz com a realidade. Na verdade, eu não recusei de receber o crédito. E nem houve mora em receber a quantia ou a coisa devida. Inciso 2. Foi justa a recusa. Aí eu vou justificar. A recusa é justa porque o valor que ele me deve é 10 mil, ele quer pagar 1.000. O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Olha, o José estava me devendo 2.000 e era para pagar em Itaúna e era para pagar dia 5. José não pagou nem em Itaúna e nem foi dia 5. O depósito não é integral. O combinado é que José me pagasse R$2.000. José queria me pagar ou quer me pagar R$500. Não foi isso o combinado, por isso que eu recusei. Parágrafo único. No caso do inciso 4, que diz o depósito não é integral, a alegação será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Eu sei que o devedor me deve 2.000. Ele quer me pagar 500. Então eu tenho que indicar para o juiz que ele me deve 2.000. Se eu não indicar, subentende que é 500. Então, eu, como credor que estou recusando o pagamento, eu tenho que indicar que o devedor me deve R$2.000. É o que fala o parágrafo único do artigo 896 do Código de Processo Civil. Artigo 897. Não oferecida a contestação, o réu não contestando e ocorrendo os efeitos da revelia, o juiz julgará procedente o pedido do autor, ou seja, do devedor. Declarar extinta a obrigação. Não existe mais obrigação. E condenará o réu preste bem atenção, que aí é uma grande penalidade. Condenará o réu nas custas e honorários advocatícios. Então, preste bem atenção. Se o réu não contestar, ocorrendo efeitos da revelia, o juiz julgará procedente o pedido do autor, ou seja, do devedor. Declarar extinta, não há mais obrigação. E condenará o réu nas custas e honorários advocatícios. Então, quer dizer que o credor tem que ficar muito atento quanto a esta situação. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Porque se o
credor receber e der quitação, consequentemente está extinta a obrigação. Consequentemente, está extinta a obrigação. Artigo 898. Quando a consignação se fundar em dúvida sobre quem deva legitimamente receber, eu não sei quem é o credor, a dúvida, não comparecendo nenhum dos pretendentes a receber, converter-se-á o depósito em arrecadação de bens de ausentes. Comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. Comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os credores, caso em que se observará o procedimento ordinário, que é o procedimento mais detalhado. Professor, muito grande o artigo 898. Vamos entendê-lo por parte? Vamos. Quando a consignação se fundar em dúvida sobre quem deva legitimamente receber, eu não sei quem são os credores. Eu tenho dúvida se é o José, se é o Antônio e se é a Maria. Muito bem. Não comparecendo nenhum dos pretendentes. Eu citei todos, o José, o Antônio e a Maria, e nenhum deles compareceram. Neste caso, converter-se-á o depósito em arrecadação de bens ausentes, porque não compareceu os pretendentes. Agora, se comparecer apenas um, o juiz decidirá de logo, analisará os fatos, os méritos. Agora, terceiro caso, comparecendo mais de um, dois ou três ou mais, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação. Por quê? O devedor não pode ficar esperando quando será resolvido essa briga de interesses do crédito. A partir do que depositou, surgiu mais de um que se diz credor, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os credores. Está fora o devedor. E nesse caso, preste bem atenção, o procedimento a seguir será o ordinário. Nós vamos parar. No próximo bloco, vamos começar com o artigo 899. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.